ainda você pode passar lá na saída e pegar. Amém? Para você. Se já terminou, pode pegar outro que ele está falando lá. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amados, o tema dessa mensagem é tempo de semear. Amém? Tempo de semear. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 13. O texto que eu vou ler, que eu estarei fazendo a leitura, ele não está só em Mateus, ele aparece 3 vezes nos Evangelhos. Em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. Mateus 13, por favor, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Então, essa mesma parábola do semeador aparece em Lucas e em Marcos, que são os 3 evangelhos sinóticos, que têm coisas semelhantes. Apenas o evangelho de João não conta as mesmas parábolas, né? É como se Mateus, Marcos e Lucas narrassem as mesmas coisas, só que de ângulos diferentes. Eu costumo comparar com um acidente. Em um acidente tem alguém que olhou na hora e disse como é que foi. Tem um outro que estava do outro lado da rua, já viu um pouco deturpado, já disse assim, quem estava errado era aquele. Tem aquele que estava na janela do quarto, se assustou e foi olhar. Mas todos viram a cena, só que é um exemplo lúdico, né? Claro. No caso da Bíblia, todas as narrativas são fiéis, Mateus, Marcos e Lucas, apenas com a perspectiva do autor um pouco mais pessoal. Então, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 1, a Bíblia vai narrar a parábola do semeador. Antes de ler, meus irmãos, essa mensagem o Senhor gerou no meu coração essa semana, através de momentos com meu filho, com João Lucas. Ele tem surpreendido bastante a gente com relação à leitura da palavra, a oração. Não precisa que a gente mande ele ler a Bíblia, né? Ele pega e vai. Ontem mesmo ele leu em um momento cedo e leu bastante perto de mim. Aí quando chegou a hora de dormir, ele disse: pai, eu vou ler a Bíblia de novo. Eu digo: vá, meu filho. Mas algumas coisas, no domingo a gente terminou o culto aqui, uma das jovens da igreja saíram, quando foi chegando em casa foi assaltada. Vocês já tinham ido para casa e a gente acompanhou, deu uma assistência. Mas onde eu quero chegar, quando a gente terminou tudo, deixou ela em casa, e quando a gente chegou em casa, ele disse: pai, vamos orar pela Bruna? Ela ainda não está bem não, pai. E eu pensei, esse é crente. Então intercessor. Então a forma como ele tem se relacionado com a palavra, a empolgação da palavra, eu não tenho orado para ele melhorar. Não, para o nível de uma criança está excelente. Eu tenho orado para Deus conservar. Mas o Senhor me lembrou dessa parábola. O Senhor ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Mateus 13:1, a Bíblia diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ainda mais uma vez. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos
que o Senhor ministre aos nossos corações através dessa palavra. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma experiência na Tua presença. Que possamos voltar para casa tocados, movidos pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Guarda nossas casas, nossas famílias, nos vacina contra toda distração, contra tudo aquilo que não vem do Senhor, em o nome poderoso de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Essa é a parábola do semeador. Algumas coisas Jesus falava por parábolas, mas tem algumas curiosidades nessa parábola. Primeiro, ele fala ela para a multidão, mas ele explica ela para os discípulos. Ele vai explicar no verso 18 aos discípulos. E outra é que Jesus falava por parábolas, ele mesmo vai explicar o porquê, porque alguns não poderiam compreender aquilo ali. No verso 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, dos céus, mas a eles não. Às vezes, quando tem adultos conversando e tem uma criança perto, a gente tem que usar parábolas. Você quer falar sobre balinha, e aí tem uma criança, e se falar ela vai pedir, né? E você está conversando e diz: pois é, não tem aquilo que formiga gosta? Aí o outro diz: ah, entendi. E a criança começa a viajar: o que é que formiga gosta, menino? Daqui a pouco ela descobre que elas são mais investigadoras que a gente. Mas é uma parábola. Alguns vão entender o sentido. Então Jesus conta uma parábola do semeador e tem algumas curiosidades nessa parábola. Talvez você já ouviu uma mensagem acerca disso, com certeza. Mas, meus irmãos, a urgência desse texto para os nossos dias é gritante. Esse é um texto que a gente vai precisar meditar bastante nele nesse tempo. De todas as prioridades que o Espírito Santo vai soprar sobre o nosso coração, entenda que semeadura é uma delas. Pois esse é o método usado por Deus para que um dia você tivesse sido alcançado. Você um dia foi alcançado porque alguém entendeu a parábola do semeador. E outras pessoas serão alcançadas porque você também entendeu essa mensagem. Diga amém. Então ele conta que um semeador saiu para semear e lançou algumas sementes. Umas delas caíram à beira do caminho, mas as aves comeram. Você que veio do interior, é comum, você sabe o que é: a juriti, a fogo-pagô, a pomba. Elas andam no caminho e comem tudo quanto é sementinha que tem. A Bíblia diz que a primeira semente não germinou, ela foi comida. A segunda caiu em terreno pedregoso. Até germinou algumas, mas eles colocaram aqui, eu não tinha visto. Rapaz, tá bonita, gostei. Tá mostrando essa mídia. Então a segunda caiu em solo pedregoso. Ela até germinou em um tempo, mas rapidamente morreram porque não tinha raiz profunda. Uma outra caiu ainda entre os espinhos. Deixa eu ver se tem imagem dos espinhos. Olha, tem também. A outra caiu entre os espinhos. E a Bíblia vai dizer que essa chegou a germinar, mas ela, quando cresceu, ela foi sufocada pelos espinhos das plantas. As plantas foram sufocadas pelos espinhos. Ainda não é o alvo que a parábola que Jesus contou queria chegar. Mas então chega o quarto tipo de solo, o quarto tipo de terra, a terra boa, amém? Aí tá legal. Parece a imagem do Windows XP. Só os mais antigos sabem do que eu estou falando. Vocês que não sabem. Finalmente essa terra, essa boa terra recebeu a semente. E Jesus conta que quando a semente caiu na boa terra, ela deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Amém? Quando eu estou orando por vocês, eu profetizo que seja sempre uma semeadura a 100. Amém?
na proporção de 100, eu profetizo logo é 100. Aí eu digo, Senhor, se tiver mais eu libero, 500, 1000. Porque a Bíblia diz que essa é uma boa colheita, amém? Você já viu como é a proporção de uma espiga de milho? Uma quantidade de grão de uma espiga vai produzir 1 milharal. Então e 1 milharal, cada um vai ter ali 3, 4 espigas. Então é uma proporção muito boa a proporção do milho, da colheita do milho. Você já viu como é a bananeira? A bananeira dá um cacho só e é cortada. Então olha comigo para o verso 18. Jesus ele explica a parábola. Jesus é tão bom, ele é aquele professor que diz assim, ó, vocês sabem o que significa isso? Aí já vai explicando. No verso 18, portanto, ouçam o que significa a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Aí podem colocar nas imagens de novo. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho é o caso onde ouviu a mensagem, mas não entende, e o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu. Tem muita gente na igreja. Tem nesse culto, tinha no outro, tem gente assistindo pela internet. Aliás, meus irmãos, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Vamos passar dos 1000 lá. A gente falta pouco, estava dando uma olhada para passar de 1000. Nova Aliança sem o cedilha Adonai. Nova Aliança Adonai no YouTube. Segue a gente lá para acompanhar as transmissões dos cultos, as pregações, os vídeos que são lançados, tá bom? Com o final do culto, segue a gente lá. Vamos ultrapassar os 1000 aí, em nome de Jesus, para a gente. Aproveita e segue o canal da Aliança Jovem, né, Karine? Aliança Jovem Adonai. Pronto, segue os dois. Tomara ver. Em breve vai ter meu canal também. Diga amém aí. Em breve vai ter meu canal também. Mas tem o Instagram. Tava naquela foto lá do primeiro lá, né? Tava lá. Mas vocês... Então a primeira tipo de pessoas é aquela que recebeu a palavra, mas caiu tipo de coração, porque Jesus ele faz aqui uma comparação da terra com o coração. O centro, a ênfase dessa palavra é que a semente é a palavra e a terra é o coração. Amém? A ênfase da parábola é a semente é a palavra e a terra é o coração. São esses dois alvos. Então no verso 18 ele explica que o primeiro coração estava no culto, digamos assim, naquele dia lá que ouviu a palavra. Ele ouve, mas não entende. E o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Está aí no verso, nós estamos lendo o verso de número 20. Visto que não tem raiz profunda, permanece por pouco tempo e logo a abandona. Esse é o segundo solo, solo pedregoso. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, verso 22. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera. Pode pôr o versículo desse daí, por favor. Versículo de número 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera. Diga misericórdia. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amados, quem somos nós nessa parábola? Se você puder anotar no seu caderno de anotação, coloca assim:
qual é a minha parte na semeadura? Anote aí. Qual é a minha parte na semeadura? Qual é a minha parte na semeadura? É inegável, amada igreja do Senhor, que essa parábola destaca, entre outras coisas, a nossa responsabilidade de semear, ou a nossa responsabilidade de receber a semente. Preste atenção, alguns desse culto hoje são aqueles que há muito tempo atrás já receberam a semente, mas por causa do tipo de solo que era o seu coração, ela deu fruto, germinou ou não. Outros talvez hoje aqui estejam recebendo essa semeadura pela primeira vez. Mas independente se você é alguém que há muito tempo recebeu a palavra de Deus, ou alguém que está recebendo hoje pela primeira vez, a parábola enfatiza a nossa responsabilidade diante dessa semeadura. E é aqui que entra o João Lucas, é aqui que entramos eu e vocês, no que se refere à responsabilidade da semeadura. Meus irmãos, W. Taylor disse certa vez: o caráter de quem ouve a palavra determina o efeito da palavra sobre ele. Inúmeras pessoas estão aqui hoje, mas, por exemplo, cada um vai receber essa palavra de um jeito. Eu estava olhando essa semana a quantidade de pregações que eu tenho anotada, de janeiro até aqui, de cultos que eu fui. Eu amo ouvir. Você que perdeu os últimos cultos aqui, irmã Sônia pregou, irmã Lucilene pregou, Fábio pregou, missionário Pedro, quem mais? Que não foi eu? Todo mundo, porque eu sou o que menos prega. Eu acho muito bom anotar. E eu estava olhando a quantidade de coisas que tem anotada, e eu fiquei pensando com o Espírito Santo, quantas dessas palavras que eu recebi como alimento esse ano caíram na boa terra. E talvez alguém diga: pastor, a minha terra é essa boa terra. Diga amém. Só, meus irmãos, que daqui a pouco nós vamos descobrir se de fato o nosso coração é essa boa terra. Porque se a semente do Evangelho caiu no meu coração, e meu coração é essa boa terra, é necessário que tenha dado fruto, e que esses frutos tenham multiplicado, e que haja resultado dessa semeadura no meu coração. Quando estão me entendendo, digam amém. Qual é o nosso papel na lei da semeadura? De quantos cultos você participou esse ano? Só esse mês de julho. Quantas palavras você ouviu? Qual tipo de solo é o seu coração? Eu quero te fazer essa pergunta. Qual tipo de solo, que tipo de solo tem sido o seu ou o nosso coração? Essa parábola nos convida a fazer uma reflexão, uma introspecção acerca desse assunto. Que tipo de solo é o meu coração? Tem pessoas que estavam na igreja, o irmão do lado chora, o outro aplaude, mas ele sai e diz: não gostei. Eu estava lendo a biografia de um grande homem de Deus avivalista do último século. Ele foi para um culto no dia que ele aceitou Jesus. Era um dia que estava nevando. Por causa da neve, aconteceu alguma coisa com o pastor, e o pastor não pôde ir para o culto. Ele conta que deu 18 pessoas, se eu não estiver enganado, no culto. Quem pregou foi um irmão que disse: já que o pastor não pode ir, eu vou pregar. Improvisou ali, né, e pregou. Naquele culto, ele estava, e ele entregou a vida dele para Jesus. E aquele rapaz se tornou um dos maiores avivalistas que essa terra conheceu. Irmãos, não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com a quantidade de pessoas. Se tem palavras semeadas, José Edinaldo, tem a ver com como meu coração tem recebido essa semente.
O culto pode ser poderosíssimo. Se o meu coração estiver fechado, eu não consigo receber. Se você está aqui, ou você se identifica com a igreja evangélica, ou você já é um cristão, o certo é que, consegue me ouvir aí, Josivan? Ana Clara, dá para ouvir? Pedro, dá para ouvir aí? Da Ana? Isael, Letícia, então todos estão me ouvindo. Tiago, aí na mesa aí. Todos estão ouvindo. A pergunta é: como eu estou recebendo? Que tipo de solo é o meu coração? Todos nós um dia fomos, alguém semeou sobre as nossas vidas. Eu já falei aqui, eu estou aqui hoje porque um dia uma tia minha, aos 9 anos de idade, botou a mão na minha cabeça e disse: tu ainda vai ser um crente. Mas não foi dessa forma que eu estou falando. Foi mais ou menos assim, ó. Tu ainda vai ser um crente. Foi mais ou menos assim. Eu, como não entendia nada de que Deus me livre desse negócio. Sei nem o que é isso, menino. Mal eu sabia que a semente tinha penetrado direto no meu coração. Não prestei nem para pecar na minha juventude, moço, por causa daquela palavra. Não sei nem o que é me desviar direito. Gerizão nem conhecia o mundo por causa daquela palavra, moço. Olha que semente poderosa, rapaz. Quem mais foi encontrado por essa palavra, que essa semente entrou no seu coração? Qual é o tipo de solo que o seu coração tem sido nesse tempo? Nós estamos abertos e receptivos, ou estamos como o caminho, ou estamos como o pedregoso, ou estamos como o espinhento? Enquanto eu falo, eu sei que você está lembrando de alguém, um amigo seu, uma pessoa do mesmo ambiente de trabalho, um familiar, que talvez tenha sido o caminho, a beira de estrada, que tem sido o solo pedregoso, que tem sido o espinhento. Mas em nenhum caso a Bíblia nos orienta a deixar de semear. Você é um solo fértil para a palavra de Deus, amém? Então você precisa, da mesma forma, semear. Porque a Bíblia diz em João 15 que a árvore que produz fruto, ele poda para que dê mais fruto, mas a que não dá fruto, faça assim comigo, ó. João 15, Jesus, corte rápido, Tramontina. Se você dá fruto, eu podo. Se você não dá fruto, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 4, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, ele vai dizer o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O ápice da parábola é: a semente é a palavra, o solo é o coração. Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, o irmão Tiago não está aqui, ele está pregando lá na Plenitude hoje, na Valença Plenitude. Mas eu fico pensando, qual de nós está sendo como a mãe dele? A mãe dele é uma senhora que, se ela vai no comércio da esquina, ela leva um panfleto. Se ela vai na consulta, vai deixar um panfletinho na mesa do médico. Se ela vai para a igreja, ela leva o panfleto. Se ela vai na farmácia, o panfletinho. O Tiago diz que mesmo doente,
ela fica ruim por não estar evangelizando, por não estar fazendo a obra, por não estar anunciando o evangelho. Irmão, se eu recebi uma coisa no meu coração, e a Bíblia diz que o evangelho são as boas novas, é uma boa notícia. Coisa ruim é dar notícia ruim. Às vezes quando alguém falece no hospital, alguém da família liga logo para um pastor ir para lá também, para a gente estar presente na hora da notícia ruim. Quando acontece algo ruim, também liga logo para a gente tentar orar, para ir amenizando. Mas é muito ruim dar notícia ruim. Eu nunca vou esquecer, apesar de que se o Senhor quiser tirar da minha memória, eu aceito. O dia que a minha mãe voltou do hospital e desceu do ônibus sozinha, chamou a gente e disse: reúna aqui perto de mim, todos vocês. Na hora, o pai estava grave, ela veio só e pediu para a gente reunir. A gente sabia o que era antes dela falar. Nosso pai tinha falecido. É muito ruim dar notícia ruim. Agora, nós estamos dando uma notícia ruim para o mundo, gente? Não! A semente que nós estamos semeando são as boas novas do Evangelho da paz, amém? Então por que eu hesitaria nessa missão? É por isso que eu tenho gastado a minha vida, nesses meus longos 30 e lá vai 4 anos de idade, eu tenho gastado a minha vida por esse propósito, porque eu não estou contando uma notícia ruim, eu estou levando as boas novas do Evangelho. Eu não me envergonho, pois ele é poder de Deus, amém? Mateus capítulo 10 e verso 7, a Bíblia diz: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo que nem toda semente que a gente lançar cresça ou germine, nós, todavia, precisamos estar inspirados pelo Senhor da Seara, que nos chamou e que nos deu essa missão. Nós não estamos motivados caso a semente germine ou não. O que é que nos motiva? É o Senhor da Seara. Qual foi o papel que Ele nos deu? Lançar a semente. Quem vai dar o crescimento, igreja? É o próprio Deus. Então nós incansavelmente precisamos gastar a nossa vida nesse propósito. Até quando, pastor? Até que o mundo inteiro ouça a mensagem da pregação do Evangelho. Eu nem estava lembrando, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração Coríntios 3, no primeiro culto, e eu preciso falar para vocês agora, senão eu leio um texto para o pessoal do outro culto e não li para vocês. Abra sua Bíblia em Coríntios 3, eu só não lembro o versículo. Espírito Santo, me ajuda, mas já é demais pedir também um versículo, né? 3, 4, olha, o Espírito Santo usou outras pessoas na igreja. Coríntios 3, 4, esse texto é muito propício, pode colocar para a gente. Paulo está instruindo a igreja de Corinto, presta atenção, e tem divisão na igreja. Paulo está instruindo a igreja de Corinto e tem divisão. Tem gente dizendo assim, mas o pessoal da célula do Mateus é melhor do que da célula do Rian. Aí o outro diz, não, é da célula do Rian que é melhor que a do Vitor. Aí não, é o da célula do irmão Antônio que é melhor da célula do irmão tal. Coríntios 3 está falando de uma divisão. Preste atenção agora. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou da célula tal, eu sou da célula tal, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos, pode passar. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Olha a pergunta, quem é Paulo? Os dois, a igreja sabe quem são. Mas por que Paulo está perguntando isso? Pode passar. Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a... O que é que Paulo está dizendo? Tanto Paulo como Apolo, tanto o pastor Raimundo Nonato, como o pastor Lucas, eu não estou me comparando a eles, eu estou comparando a responsabilidade da igreja local.
Eles são apenas os que semeiam. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O seu líder, o irmão da igreja que ora por você, que lê a palavra, eles são apenas o que semeia. Agora preste atenção, olha. Por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada... O que é isso? Uns de nós vamos pregar fazendo comida. Tem irmão que vai pregar num carro na rua cheio de fogo. Essa é a última mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, pois o fogo do inferno está próximo. E a gente tem que respeitar. Tem gente que evangeliza assim. E aí tem gente que tem medo do inferno e se converte. Eu não sou desse meio, mas eu respeito quem prega assim. Gente, é a forma dele de pregar, menino. O meu jeito já é mais manhoso, né? Eu já chego mais... amoroso. Mas é assim. Tem irmão que vai levar o folheto. Tem irmão que vai fazer um sopão. Conforme o ministério que foi dado a cada... Agora preste atenção, a lei da semeadura sendo explicada por Paulo agora. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Você consegue lembrar o dia que você entregou a vida para Jesus? Quem foi que semeou na sua vida? Eu fiz um desafio para o pessoal no primeiro culto, eu vou fazer para vocês também. Dá um presente para quem pregou para você no dia que você aceitou a Jesus. Pastor, não está mais nem vivo. Manda um pix para a esposa então. Diz assim, é só uma forma de eu agradecer porque foi sua esposa que pregou o evangelho e eu aceitei Jesus. Mas essa semana alegra. Irmãos, é tão bom. A gente não espera presente, mas é bom saber que alguém está bem em Deus e a gente foi usado por Deus para semear na vida dessa pessoa. Alguém já sentiu essa alegria de alguém ir a Cristo através de uma pregação, de uma mensagem, de algo que você fez, enviou? Alguém aqui? Chacoalha a mão assim para me ver. Eu profetizo que vocês que não levantaram a mão vão desfrutar dessa alegria. Irmãos, é algo incomparável. Imagina eu, hoje ter pastor, que um dia foi através da semente que eu lancei que entregou a vida para Jesus. E aí a gente vai perdendo os cabelos, vai ficando velho, mas a gente olha para o peso da glória eterna que está sendo gerado e se alegra em Deus. Então não é sobre o pastor, é sobre Deus dar o crescimento. A nossa parte é lançar a semente. Nós precisamos lançar semente nesse tempo. Em segundo lugar, para isso é importante permanecer. Diga comigo, eu preciso permanecer. Se você tiver liberdade com a pessoa do lado, pergunta assim: você está permanecendo? Mesmo que nem todas as sementes que a gente lançou germinem, mas a gente precisa se esforçar. Meus irmãos, Deus se agrada daqueles que permanecem. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 10, verso 17: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quem somos nós nesse tempo? Presta atenção. Existe uma geração de crente Nutella que fica dizendo assim: para mim falar de Deus nessa empresa tem que me dar uma oportunidade. E essa geração, ela precisa que alguém prepare um ambiente, que alguém ligue um som, que alguém faça silêncio, porque ela finalmente quer ser o centro da atenção. Mas existe uma geração também que faz do lugar que ela está um púlpito para anunciar a mensagem, lançar a semente. Está lavando as mãos no banheiro do lado de uma pessoa, é semeando. Está almoçando perto de alguém, é semeando.
tem feito da hora do almoço um púlpito, tem feito do ambiente de trabalho um púlpito, tem feito das reuniões em família um púlpito, tem feito dos momentos de comunhão um púlpito, tem feito das salas de faculdade um púlpito. Púlpito é isso aqui, viu, gente? Púlpito é esse trem sobre o qual é colocada a palavra de Deus para ser pregada, para ser exposta. Nós não precisamos de oportunidade para semear, Mateus. Deus é tão poderoso que Ele vai gerar circunstâncias favoráveis, corações prontos, para que quando a mensagem do Evangelho chegar, meus irmãos, ela encontre morada, ela germine, ela dê fruto, e esses frutos vão permanecer. Esse é um tempo de semear a palavra. Eu ouvi do Senhor isso. Esse é um tempo de semear a palavra de Deus com persistência. Tem algo que eu ouvi do Senhor que eu preciso falar para vocês. Esse é um tempo de semear a palavra de Deus com persistência. Muitos serão os desafios, mas preste atenção. O Senhor falou algo ao meu espírito. Tudo que você faz precisa convergir para o propósito do Evangelho. Precisa ser uma semeadura. Caso contrário, isso se tornará em um atraso para a tua vida. Eu estou falando de algo que eu ouvi do Senhor enquanto eu meditava na palavra dele. Tudo o que você faz precisa convergir para o propósito do Evangelho. Precisa ser uma semeadura. Caso contrário, pode se tornar um atraso na sua vida. Diga misericórdia. Esse é um tempo de semear. Esse é um tempo de lançarmos a semente. E por último, a gente precisa compreender o poder transformador da palavra de Deus. Meus irmãos, algum de nós aqui num domingo esse horário estava sentado na mesa de um bar e já tinha tanta long neckzinha embaixo da mesa. Né, Miguel? Algum de nós, num domingo à noite, essa hora, estava vendo as videocassetadas do Faustão, meus irmãos. Sem futuro nenhum. Ponte do rio que cai. Estávamos tão longe do Senhor. Já tínhamos prendido o gado, talvez outro na fazenda. Mas estávamos esperando só mais uma semana para viver sem propósito nenhum. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural de transformar. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que Jesus não veio para mudar a sua vida, para melhorar ela? Pastor, Jesus veio para transformar, irmão, as nossas vidas. Ele não veio para melhorar. Não, eu já era bom, aí Jesus chegou, agora eu sou bam, bam, bam. O Senhor veio para transformar as nossas vidas. Quando a palavra de Deus cai em um coração receptivo e compreensivo, ela tem o potencial de produzir uma colheita abundante, transformadora. Vidas são impactadas, comunidades inteiras são abençoadas pela palavra. Porque um dia, Gerisvan, aquele coração velho e duro recebeu a semeadura do Senhor e teve jeito. Merece uma salva de palmas quem te evangelizou. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Teve jeito para você, tá? O Wilson acaba desse tamanho, a gente fica com medo de evangelizar, mas é quebrantado, porque a palavra encontrou lugar. Amém? Meus irmãos, algum dia alguém colocou a mão na nossa cabeça ou fez um convite para o culto. E o culto é lugar que a gente pesca de tarrafa, irmão Edmilson. Né? Mas alguém lançou uma semente. E nós que tínhamos uma vida comum. Você dizia, eita, Boticário cheiroso, Avon cheiroso. Hoje ela diz, eita, Deus cheiroso.
Meus irmãos, esse processo não pode parar. A palavra de Deus alcançou a nossa família, para que a nossa família alcance outra família, que vai alcançar outra família, que vai alcançar outra família. E esse processo ele precisa se perpetuar, se repetir. Que alguém botou a mão na cabeça e disse: tu ainda vai ser um crente. Eu preciso fazer o mesmo. Eu preciso estender a minha mão. Pastor, e se não se converter? Um planta, o outro rega. Deus dá o crescimento, irmãos. Deus dá o crescimento. Um pastor da Assembleia lançou a semente. Um batista regou. Ei, pastora Francilene, foi uma salada de fruta. Aí um da batista regou, né? Aí um da comunidade evangélica foi podando. Aí o pastor Leonardo deu a última pancada. Mas eis-me aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você já pensou o galardão que a pessoa que te ganhou para Jesus tem, irmãos? Agora você já pensou o galardão de poder levar outras vidas a Jesus Cristo? Você sabe, para Deus, quando Ele olha para alguém que está levando almas até a presença dEle. Eu fico feliz quando alguém traz um copo de água para mim. Eu imagino Deus em um domingo à noite recebendo almas que você foi lá, lançou a palavra, lançou a semente, evangelizou. E eu quero concluir com o que está em Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos 10, 14. Esse ano de 2024 tem sido um texto que no começo do ano, ele parece que saltou na minha frente e começou a me confrontar. Romanos 10, 14 diz: Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A gente se preocupa com o cabelo, com a maquiagem, com a roupa, e Deus olhando para os nossos pés. E o Senhor dizendo: quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Hoje Deus olha para os nossos pés, mas no grande dia Ele vai pedir as nossas mãos, e isso é muito forte. Hoje Ele olha para os nossos pés que são formosos em pregar a palavra, mas a Bíblia diz que no grande dia Ele pedirá as nossas mãos. Mostre-me tuas mãos, o que você fez com as sementes que eu te dei, onde você lançou, cadê o fruto, cadê as almas? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, a frutificação é uma marca de um verdadeiro cristão. A gente vai frutificar por natureza, cada um do seu jeito. O meu irmão Kelson, honrar ele aqui, não é muito pregador do púlpito. Meus irmãos, mas nos bastidores, se ele topar com você, ele vai lançar a semente sobre a sua vida. Pode ser o supervisor geral da empresa que está vindo de São Paulo para uma reunião, se topar com ele, vacilar. Pode ser o candidato a presidente dos Estados Unidos, vacilou com ele. Ele diz de onde ele veio, que ele morava lá no interior, mas ele também lança a semente do que é a palavra. No jeito dele. Eu não estou chamando vocês para ser pregador da palavra de microfone, de paletó. Não. Eu estou chamando para usar o ambiente que vocês estão inseridos. Pegar essa palavra e disseminar ela o máximo possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Amanhã você não vai só comprar um pão. Amanhã você não vai só para uma fila.
você vai para ambientes estratégicos, como um guerreiro e uma guerreira do Senhor, para semear a palavra de Deus. Nós somos 007 do Senhor, o mundo não sabe, mas nós somos agentes infiltrados, semeando a palavra de Deus. Aplauda Jesus! O mundo não precisa saber, mas a gente está lá, no grupo da família, mandando videozinho do culto, mandando um Instagram de uma mensagem, compartilhando um status, um story, e a pessoa que estava morrendo assiste e diz: meu Deus, obrigado, eu vou te servir. Meus irmãos, uma coisa que eu quero ouvir do Senhor: meu filho, tu foi um bom dispenseiro da palavra, da semente. Eu sei se tu foi um bom com cantar. Tu não cantava muito bem, Lucas. Eu digo a verdade, Senhor. Tu estava ficando calvo tão jovem, é verdade, Senhor. Tu nem enricou jovem, oh Deus. Mas fostes um bom dispenseiro das sementes. Lançou a palavra, eu digo: ah Deus, agora lançou uma, obrigado, aleluia, deu certo. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, se você tiver uma. Deixa eu te fazer uma, pega ela assim. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem vai ser a próxima vítima? Quem será a próxima vítima? Quem vai ser a próxima vítima? Filmou isso aí, Letícia? Aí já virar figurinha, virar meme. Esse povo da mídia é terrível. Quem vai ser a próxima vítima, meus irmãos? Vamos fazer a metralhadora de Jeová. Tá. Agora ela filmou. Quem vai ser a próxima vítima da palavra? Levante sua Bíblia. Oh Senhor, nos dá graça. Essa mensagem chegou a nós, ela precisa chegar a outros, Senhor. Meu Deus, lâmpada para os nossos pés, Jesus. Luz para os nossos caminhos, Jesus. Um dia, vivendo na escuridão, a Tua palavra veio e nos deu vida, Senhor. Nos ajuda a não guardar isso para nós, a não reter. A Tua palavra para aquela viúva não foi para que ela pegasse apenas uma vasilha ou retesse, mas para que ela juntasse o máximo possível, porque quando o Senhor derrama sobre nós a porção, nós não podemos medir aquilo que o Senhor vai fazer. Nos ajuda a ser bons dispenseiros da semente que é a Tua palavra. Nos ajuda a ser bons semeadores, Senhor. Nos ajuda a não guardar essa verdade só para nós. Será que você pode dizer para Ele: Senhor, que o meu ambiente de trabalho saiba quem Tu és. Senhor, que a minha casa saiba quem Tu és. Que a minha sala de aula saiba quem Tu és, Jesus. Que o mundo inteiro saiba o Deus que eu sirvo e deseje ter um relacionamento com esse Deus. Será que você pode dizer: Senhor, eu não quero Te guardar apenas para mim, apenas no meu coração. Eu quero que o mundo inteiro saiba quem o Senhor é, o poder que o Senhor tem, os prodígios e maravilhas que acontecem quando alguém decide aceitar essa palavra. A Tua palavra, Jesus. A Tua palavra.